Oi, gente, aqui é o professor Eric. Então, como a gente combinou em sala de aula, eu vou continuar a correção com vocês aqui nesse vídeo, continuando aqui então no exercício 3, na página 81. Então, o exercício fala assim, ó: uma lanchonete oferece 3 tipos de lanche no pão de forma, que é queijo, frango, patê de berinjela, e 4 tipos de suco de fruta: laranja, uva, morango e acerola. Gente, esse exemplo aqui é bem parecido mesmo com aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês na nossa aula dessa semana. Então, ele quer saber quantas possibilidades eu tenho de escolher um lanche e um suco. E aí a gente sabe que é só fazer então a multiplicação. Se eu fizer 3 vezes 4, a gente tem então 12 possibilidades. E aí ele quer que a gente complete a tabela aqui, então, essa tabela, para comprovar a minha resposta. Então, eu tenho que ir montando aqui os lanches com o suco. Aqui ficou queijo laranja, então ficou QL. Queijo uva, QU. Então, seguindo essa lógica, aqui tem que ficar QA, que é queijo acerola. O segundo, frango laranja, frango uva, frango morango, frango acerola. Os outros, a linha de baixo é a mesma coisa. Patê eu vou usar só o P. Então, patê e laranja, patê e uva, patê morango, patê e acerola. Se a gente contar aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades, igual a gente encontrou ali em cima. Aí ele pergunta, e se fosse, então, 9 tipos de lanche e 7 tipos de suco? Quantas possibilidades seriam? É só fazer, né? 9 vezes 7, que daria, então, 63 possibilidades. O exercício 4 fala o seguinte: um celular é vendido à vista por R$ 350, ou a prazo em 3 prestações de R$ 125. Qual é a diferença, então, entre o preço total a prazo e o preço à vista? Então, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa saber qual que vai ser o valor dele a prazo, né? E para a gente descobrir esse valor a prazo, a gente precisa, então, pegar os R$ 125, que é o valor de cada parcela, e multiplicar por 3, porque são 3 parcelas. Então, são 3 vezes os R$ 125. Vai ficar, então, 3 vezes 5, que dá 15, sobe 1. 3 vezes 2, que dá 6. 6 mais 1, 7. 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, a prazo, ele pagaria R$ 375. À vista, ele paga 350. Como a pergunta tá perguntando lá qual que vai ser a diferença, e se vocês lembrarem, diferença é o nome que a gente dá para a resposta da subtração, então aqui eu vou ter que fazer uma subtração entre o 375 e o 350 para descobrir exatamente qual que é a diferença. Essa aqui é até fácil a gente fazer mentalmente, mas eu vou fazer usando o algoritmo. Então, 5 menos 0 dá 5, 7 menos 5 dá 2, 3 menos 3, 0. Então, qual que é a diferença de valores entre a prazo e a vista? R$ 25. Essa é a diferença. Então, aqui finaliza a página 81. Vamos para a página 82. O exercício 5 da página 82 fala assim: responda depressinha. Esse aqui é só para vocês pensarem rápido. Ó. Quantos selos estão representados ao lado? Ó, gente, a gente pode contar 4 selos, 4 fileiras de selos aqui, então já vou anotar esses 4, e 6 colunas aqui. Então, 4 vezes 6 dariam 24 selos. Só que não são 24, porque está faltando 2 bem aqui, tá vendo? Então, já que estão faltando 2 selos, então desses 24 eu vou tirar os 2 que estão faltando. Então, tem 22 selos nessa minha representação aqui, nessa figura que está aqui do lado. A ideia era fazer esses cálculos aqui, gente, mentalmente, tá bom? Mas eu vou colocar as continhas aqui para vocês deixarem anotado aí no caderno, no livro de vocês. Exercício 6. O centro do Recife e bairros vizinhos são interligados por 7 pontes. As pontes 12 de Setembro, Maurício de Nassau e Buarque de Macedo ligam o bairro do Recife aos bairros de São José
e Santo Antônio. Então, tá aqui, ó, o bairro do Recife e as 3 pontes que ele citou ali agora, ó, que liga a São José e a Santo Antônio. Aí tem outras pontes, que são as pontes 6 de Março, Boa Vista, Duarte Coelho e Princesa Isabel, que ligam os bairros São José, de novo, e Santo Antônio, ao cais São José Mariano e ao Boa Vista. Aí, então, essa representação da figura está dizendo tudo isso, só tem todos esses pontos. Aí ele quer saber, ó, ele fala assim, as setas indicam o sentido do trânsito em cada ponte, ou seja, se é mão dupla ou mão única. Olha aqui, por exemplo, a Maurício de Nassau, ela só tem uma direção, ela só vai para bairro do Recife para São José, ela não volta. Já a 12 de setembro, ela é mão dupla, ela vai e volta. Aí ele falou, e no caso de mão única, em que sentido flui o trânsito? Então, letra A. Vou deixar assim que a gente vai precisar do mapinha para responder. Primeiro, quantos e quais são os possíveis caminhos para ir do bairro do Recife? Então, ele quer sair daqui, ó, do bairro do Recife, ao Cais José Mariano. Então, aqui é o Cais José Mariano. E ao bairro Boa Vista, passando pelas pontes. Então, ele quer saber quantos e quais. Olha os caminhos que ele pode fazer. Primeiro, ele pode vir pela 12 de setembro e passar pela 6 de março. Então, esse aqui já é um caminho. Ele pode vir também pela 12 de setembro e passar pela Duque de Caxias, deixa eu lembrar aqui o nome, gente. Duarte Coelho, errei. Então, Duarte Coelho. E isso é uma outra possibilidade. Ele pode também vir pela 12 de setembro e passar por essa aqui, ó, pela PI. Vou usar só os símbolos agora. Então, essas são algumas possibilidades, mas ele poderia também fazer, gente, passando aqui, ó, pela Maurício de Nassau. Aí vem por esse caminho, ou por esse caminho, ou por esse caminho. Ou seja, o que que a gente vai ter que contar aqui? Quantas pontes ele pode passar aqui e por quantas pontes ele pode passar aqui. Fazendo a multiplicação, a gente vai descobrir quantos caminhos diferentes ele vai ter. Ó, para sair do bairro do Recife e ir para cá, ele tem 2 possibilidades. Então, já vou colocar o 2 aqui. Para ir do São José e Santo Antônio para o Cais São José, o Cais José Mariano, quantas possibilidades ele tem? Uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Ou seja, 3. Quer dizer, então, que tem 6 possibilidades para ele ir. Vamos escrever essas possibilidades, ó. Vou colocar aqui, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, para ir escrevendo, então, as possibilidades. Vão ser 12 de setembro e 6 de março, essa é uma possibilidade, mas pode ser 12 de setembro e Duarte Coelho, mas pode ser 12 de setembro também e o PI. Deixa eu lembrar aqui qual que é o nome da PI, é Princesa Isabel. Pronto, lembrei. Aí, as outras possibilidades é que ele passa pelo Maurício de Nassau. Então, vai ser MN6M, MNDC e a última MNPI. Pronto, 6 possibilidades aqui no total. Tem que escrever todos, gente, porque ele quer saber quantas e quais. Então, a gente precisa escrever todas. É a mesma coisa da letra B. Ó. Ele quer saber quantos e quais são os possíveis caminhos. Deixa eu diminuir para a gente colocar. Para ir do Cais São José Mariano. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente fazer de novo. Agora, ele quer sair do Cais São José Mariano e bairros Boa Vista até o bairro do Recife. Ou seja, agora ele quer a volta. Então, voltando, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3 possibilidades aqui. E daqui para lá eu tenho 1, 2 possibilidades. Então, de novo, eu vou ter 3 vezes 2, que dá 6 possibilidades. Vamos escrever essas possibilidades aqui. Ó. Elas são BV12S ou BVBM. Mas pode ser também DC12
12S ou DC, BM. E as duas últimas, PI, 12S ou PI, BM. Pronto, aqui eu tenho de novo as 6 possibilidades. Já o exercício C, ele não quer que a gente escreva quais, ele só quer quantos. Então, essa aqui é só a gente fazer a multiplicação. Então, vamos lá. Ele quer quantas são as possibilidades de ir e voltar do bairro do Recife ao Cais José Mariano e ao bairro Boa Vista, passando pelas pontes. Ó, gente, se para ir ele tem 6 possibilidades, que foi o que a gente viu aqui na letra A, e para voltar ele tem outras 6 possibilidades, então ele vai ter um total de 36 possibilidades para ir e voltar de uma ponta até outra, porque são 6 da ida vezes 6 da volta. Então, gente, essa aqui é a finalização até o exercício, até a página 82. Até então, nosso próximo encontro. Tchau, tchau.